Senhores e senhoras deputados e deputadas, a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV-AL, das redes sociais, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o secretário ad hoc, Emerson Stein, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os presentes, deputados, os que nos assistem através da TV-UAL. Ata da 54ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de junho de 2023. Na presidência, os deputados Mauro de Nadal, Maurício Kutulak, Padre Pedro Baldissera, Secretaria, deputados Padre Pedro Baldissera, Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 20 de junho de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldissera para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. No expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Kutulak, Sargento Lima, Gerry Consoli e Marcos da Rosa. No grande expediente, fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco, do PL, Eneldir Sareta, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas e, reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. A ordem do dia foram aprovados os pedidos de informação 289 e 291, 2023, as moções 1027 a 1059, 2023, bem como os requerimentos 2.335 a 2.338, 2023. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos 2.312 a 2.334 e 2.336 a 2.337, e 2.339, 2023, e comunicou quem encaminhará aos destinatários as indicações 693 a 704, 2023, e após a verificação, as demais matérias deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto e Mário Mota. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Obrigado, deputado Emerson Stein. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo o que queira discutir, a mesma está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Gerry Consoli. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Deputado Padre Pedro Baldissera, que preside a sessão desta tarde, demais deputados, deputadas, senhoras e senhores que visitam a casa, aos servidores aqui da LESC, uma excelente tarde a todos. Eu venho aqui hoje, que está sendo o dia mais feliz da minha estada aqui na LESC, porque hoje eu posso finalmente apresentar os resultados de um trabalho árduo, longo, feito a muitas mãos, com apoio de muitos, aos quais eu deixo aqui desde já o meu muito obrigado. Eu quero anunciar aos cidadãos dos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí que alta complexidade de cirurgia de ortopedia e também a cirurgia endovascular, a princípio, provisoriamente, para zerarmos a demanda reprimida, mas já sendo sinalizado o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, irá se tornar permanente. Já foi sinalizado a meu pedido pela secretária Carmen Zanotto e sua equipe
um alinhamento com o EMOSC para realizar as coletas no município de Rio do Sul, no mínimo 2 a 3 vezes ao ano, tornando-se assim permanentes. E por fim, muito importante, que irá transformar de vez a vida das pessoas no Alto Vale do Itajaí, teremos sim a radioterapia. Finalmente os pacientes do Alto Vale do Itajaí serão tratados perto de casa. Momento histórico e emblemático na vida do cidadão da nossa região. E Deus me deu a condição de ser a pessoa que pode levar esta notícia para a nossa região. Teremos finalmente a radioterapia no Alto Vale do Itajaí. Então, agora, enquanto deputado, está garantido esses serviços, faltando apenas a assinatura dos secretários de saúde dos municípios do Alto Vale para o credenciamento do acelerador linear junto ao Ministério da Saúde. É para garantir essas assinaturas que eu estarei participando na reunião para finalizar este credenciamento já nesta sexta-feira. Então, senhores secretários de saúde do Alto Vale do Itajaí, na sexta-feira, eu e toda a população contamos com a assinatura de vocês de forma unânime nesta documentação. Breve, repassarei outras informações que me serão encaminhadas pela secretária Carmen. Quando os documentos forem a Brasília, eu estarei lá, junto com a minha equipe, fazendo acompanhamento, sustentações, para que a assinatura ocorra com brevidade nestes documentos, para que se efetive assim os recursos de credenciamento e habilitação. Eu quero parabenizar e agradecer ao Hospital Regional Alto Vale e à sua diretoria e a todos os colaboradores do hospital. Quero agradecer ao governo do estado, ao governador Jorginho Melo e em especial à secretária de saúde, senhora Carmen Zanotto, e a toda a sua equipe. Governador Jorginho Melo e secretária Carmen Zanotto, o Alto Vale será eternamente grato a vocês. Agradeço a minha equipe de trabalho, a minha equipe de gabinete, meu agradecimento especial ao deputado Júlio Garcia pelo gesto de liderança, me oportunizando estar aqui para cumprir esta missão que eu assumi com o povo do Alto Vale, levando a radioterapia e demais tratamentos para aquela região. Meus agradecimentos ao prefeito de Rio do Sul, José Tomé, pelas provocações para que eu trabalhasse também nesse sentido, aos profissionais da Secretaria de Gestão do Governo de Rio do Sul, aos colaboradores da Secretaria de Saúde da cidade de Rio do Sul, e a ti Sueli e a ti Roberta, o nosso muito obrigado. E o mais importante, eu agradeço a Deus por me dar serenidade e conseguir encontrar os caminhos para atender a população da minha região. Muito obrigado. Pois não, deputado? Obrigado pela parte, deputado Geri. Quero te parabenizar e muito por essa importante luta, importante conquista, a saúde indo de encontro do paciente. Todos nós sabemos a dificuldade que é quando um paciente necessita ser transportado, levado para um hospital mais longe, pela distância. O senhor aqui nessa casa, apenas 2 meses, conseguindo trazer resultados importantes para a sua região. E aqui vale a pena, quando uma região realmente apoia o candidato da região. E você veio para cá com esse objetivo, e tão pouco tempo trazendo bons resultados para a região. Como você falou, resiliência, calma, tranquilidade, trabalho sério, comprometido. Eu quero aqui, como líder do governo, te parabenizar por esse trabalho, e com certeza o governador Jorginho Melo, a secretária Carmen estão dispostos a fazer com que a saúde seja mais próxima possível do paciente. Parabéns mais uma vez pelo assunto, pela luta e por sua determinação. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Jerry Console, quero lhe parabenizar. Você chegou aqui, posso dizer, há poucos dias nessa casa, mas já está dando aula para todos nós, dedicado, empenhado em defesa da sua região, do seu trabalho,
das causas dos catarinenses. Só quero fazer esse registro que Vossa Excelência tem desempenhado um papel aqui muito atuante, em defesa dos interesses dos catarinenses. Você tenha muitas oportunidades de estar aqui, tenho certeza que temos mais um período aí de que você vai estar conosco, mais um mês no mínimo, e eu tenho a certeza que Vossa Excelência vai contribuir muito com esse parlamento e com todos os catarinenses. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Há de se reconhecer a forma como essa casa está trabalhando, né? Existe conversa franca, serena, com equilíbrio. Os deputados entre si têm buscado encontrar sempre caminhos, com boa conversa, para que tudo se resolva. E, mais uma vez, há de se reconhecer que o foco de todo deputado dessa casa é atender o cidadão catarinense. E eu tenho muito orgulho de hoje estar aqui junto com essa equipe, mas ainda mais uma vez reconhecer que as coisas estão acontecendo com uma celeridade nunca vista no Alto Vale do Itajaí, graças à atenção que o governo do Estado tem nos dado e graças ao conhecimento da secretária Carmen Zanotto. Então, há de se reconhecer as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Pois não, deputado? Registro apenas o orgulho e a satisfação em tê-lo ao lado da bancada, juntamente com o deputado Napoleão Bernardes, recebendo por esses 60 dias, e nós esperamos, quem sabe, mais adiante, novamente conosco, agradecendo todo o esforço, todo o carinho, todo o respeito que o senhor nos dedicou e esperamos ter devolvido à altura. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado a todos. Feita a manifestação, deputado Geri. Na sequência, inscrito para falar, deputado Maurício Peicher. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Pedro Baldiceira, quero saudar a todos os deputados, o público presente, principalmente também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV UAU. Quero parabenizar aqui o deputado Geri, foi muito bom conhecê-lo, poder conviver um pouco aqui contigo, um deputado atuante, e que chegou, assim, parecendo um veterano, conhecedor, lutador. E isso é importante, e é bom aqui para casa, e é bom para os catarinenses. Deputados que chegam aqui já comprometidos e atuam, não importa o tempo que fique, mas o tempo que ficar, que possa fazer aquilo que o senhor fez. E aí colaborar com o seu pronunciamento. A parabenizar ao governador Jorginho Melo, a Carmen Zanotto, secretária de Saúde. Eu também estou aqui agora há 5 meses, vim para cá já com conhecimento do Legislativo, afinal, tive 7 mandatos de vereador. Claro que aqui é um pouco diferente, aqui a gente atua de uma forma um pouco diferente de Câmara de Vereadores, que cuida com varejinho, como nós dissemos, aqui é mais amplo, é macro, e a gente tem que olhar a saúde como macro. E é esse olhar que faz o nosso governador Jorginho Melo ter esse sucesso que está tendo na sua administração, não só na saúde, de uma forma geral. Praticamente aí 6 meses de governo, nós vimos os programas, os projetos, programas de governo, tendo muito sucesso e reconhecimento do povo catarinense. Esses dias, eu e o deputado Sargento Lima, estivemos lá em Rio Negrinho e veio uma pessoa lá dizer, olha, que bom, graças a esse programa Fila Zero, eu fui chamado, já estava há 4 anos na fila, fui chamado, já fez a cirurgia. Outro, em São Bento, o deputado Lima, veio até mostrou, aqui, eu estava com uma hérnia umbilical, há tanto tempo, não fazia, fui chamado de repente. O outro, lá em Joinville, da visão. E assim, onde que a gente vai, as pessoas vêm agradecer, aquelas que são atendidas. É lógico que ainda muito tem para ser feito, mas importante que está sendo feito. As cirurgias de cataratas, oftalmológicas, praticamente está zero. Praticamente está zero. Então, este é o governo que está sendo reconhecido, deputado Massoco Líder, como o governo da verdade. Lá, nós tivemos agora, essa semana, a entrada de policiais penais, 400 e pouco, eu estava lá, e eu vi entre os policiais penais que estavam sendo chamados, estavam ansiosos há quanto tempo, não tinham tanta mais esperança, o governador chamou, e eles, no meio, na rodinha deles, eles disseram,
Esse governador não engana, esse governador fala a verdade, é o governo da verdade. E isso é importante, porque nós, os políticos, não podemos enganar ninguém. As pessoas têm que ter e merecem respeito pelo trabalho público. E é isso que eu encontro hoje no governo e aqui nesta casa também. E é importante. Então, o Fila Zero, ele avançou muito. Já foram mais de 40 mil cirurgias realizadas. E vai ser muito mais. O governo está ampliando, buscando parcerias com os hospitais, como foi feito ali em Brusque, agora, recentemente. A secretária Carmen está procurando fazer mais parcerias para que possa ser fazer mais cirurgias, médicos, inclusive ganhando até um plus sobre aqueles que receberiam quando é só pelo SUS, pelo valor SUS. E a gente sabe que desde 2008 não aumenta a tabela SUS, não aumenta, há uma defasagem muito grande. E quem paga esse preço, essa diferença, é o governo do Estado ou o governo municipal. Então, parabéns o governador Jorginho, porque entre as estratégias que foram utilizadas para o Fila Zero, está ali as pessoas com tratamento oncológico. E a gente sabe que quem tem um problema oncológico, câncer, eles querem se resolver na hora, porque muitas vezes ficam mais doentes só do psicológico, sabendo que tem e não pode ser tratado. E isso está acontecendo, foi priorizado. Agora, o governo passou ontem, o sargento Lima estava junto, passou que agora vem as ortopédicas. Vai começar e vai ser agora alavancado as ortopédicas, prioridades. Tem pacientes, 4 anos, 5 anos, eu tenho um lá em Joinville que já está andando de muleta, e uma outra moça de cadeira de roda, por não ser atendida, ficando 2 anos, 3 anos, 4 anos. Agora vão realizar o seu sonho, o sonho da saúde. Também, nós tivemos ontem, ali na Fiesc, vendo o governador falar com tanta ênfase no plano energético, do plano de desenvolvimento energético para Santa Catarina, para as empresas, para as indústrias, e lá ele fez a assinatura para poder 11 empresas de Santa Catarina, sendo 2 delas de Joinville, quer dizer, uma é de Araquari, mas é de Joinville, a Cizer, e também a Ducol, outra de São Bento do Sul, da minha região, lá no norte, e vai ser investido, está sendo investido mais de 200 milhões, e que vão ter o retorno muito rapidamente ao governo do Estado através do ICMS. Isso é importante, isso é estar à frente, adiante do tempo. Também o governo falou, já em maio, que está sendo investido 4,5 bilhões de reais através da Celesc na expansão de energia. O deputado Massuco, que é lá do Oeste, e quem é do Oeste, principalmente as áreas rurais, que não tem ali o trifásio ainda, que não tem a qualidade e quantidade de energia. Então, esse investimento para os próximos 4 anos da Celesc vai melhorar muito o desempenho do nosso interior. Eu estive em Curupá esses dias, Curupá reclamando porque não amplia o número de empresas, porque não tem energia, não tem trifásio. Com este programa vai chegar lá. Nós vamos desenvolver e dar melhor qualidade da energia em conjunto com a Fiesc. E vejo bem só com este programa lançado ontem, nós teremos um acréscimo de 9.550 empregos, diretos e indiretos. Esse é um governo que pensa também no emprego, na empregabilidade das empresas, poder ser competitivas. E Santa Catarina é competitiva. Ela precisa ter condições, as empresas precisam ter condições de se desenvolver, gerar emprego. Nós sabemos que a nossa cidade, Joinville, é a maior geradora de empregos em Santa Catarina, porque já tem tudo aquilo que a gente precisa para ter. Araquari, em volta de Joinville, cresceu muito, mas nós precisamos levar também para o interior este desenvolvimento, para que não venha tudo para o litoral. Então, parabéns ao governador. E também nós temos aí universidade gratuita. E aí eu vou dar o meu posicionamento, e aí eu olhei e escutei o sargento Lima falar, o posicionamento firme e forte. Eu estou com o governador. Olha, 20% do que está recebendo as universidades privadas é o dobro do que eles estavam recebendo e não conseguiram gastar. Devolveram. Então, vai acrescentar, melhorar, e não vai ser tirado do sistema de
geral, porque ela vem do fundo, que é 120 milhões e que vai aumentar para 240 milhões. Veja bem o acréscimo que vai ter. E como a universidade gratuita também não vai tirar do ensino médio, ele vai sim ser bancado, fonte 100, mas prestigiar, porque vai ter a contrapartida. E veja bem, a cada 2 alunos bancados pelo governo do Estado, as universidades do sistema CAF vão ter que dar um. Além desse vai ter que ser investido também em pós-graduação, vai ter que ser investido em graduação, vai ter que ser investido, eles dar a contrapartida, os alunos trabalhando no sistema público e as universidades vão ter que dar a contrapartida, qualificando os professores, dando atendimento social. É um programa completo de desenvolvimento. Por isso, aqui quero deixar bem claro, escutei alguns deputados falarem, escutei a verdade. A verdade é que esse sistema, deputado Lima, como o senhor falou, deputado Emerson, esse sistema é de desenvolvimento, não só na educação, mas para desenvolvimento de Santa Catarina, para tornar Santa Catarina. E isso é em curto espaço de tempo, não é daqui a 4 anos ou 8 anos. É agora, daqui a pouco, Santa Catarina vai despontar como melhor estado da saúde do Brasil, da educação do Brasil, porque tem programas de governo que vai funcionar, política pública que vai funcionar. Pois não, deputado Géry, pode utilizar uma parte. Deputado, obrigado pela parte. Só para reforçar a sua colocação, quando fala em celeridade na saúde, ontem, em reunião com a equipe da secretária Carmen, com a equipe da saúde, é importante salientar aqui que os municípios têm que fazer sua parte, né? A secretária Carmen está trabalhando com tamanha celeridade que alguns municípios não estão conseguindo assinar os documentos a tempo para receber o serviço. Então, é importante que os municípios se preparem, que os secretários de saúde estudem isso e estejam preparados para dar a resposta no tempo certo para que as coisas aconteçam. Então, os municípios têm que se preparar para fazer sua parte. Obrigado. Obrigado, deputado Géry. Mais 30 segundos para eu terminar. Estou falando da universidade gratuita, esse programa fantástico, que o projeto que está aqui ontem, debatendo com o secretário... Mais 30 segundos, deputado. Debatendo com o secretário Simadon, com a adjunta, a Patrícia, que conhece muito, debatendo com professores também, é um programa completo. Deveríamos, sim, com pequenos ajustes, como o EAD, sou contra, tem que tirar fora, o deputado Massoco vai entrar com a emenda, vamos assinar junto, não pode ter, porque já pago pouco, para que contemplar quem paga pouco, né? Então, parabéns, vamos lutar e temos que passar do projeto sim. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Emerson, deputado Maurício Peixe. Na sequência, inscrito para falar, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, deputados presentes, aqueles que nos assistem à TV UAU, nas redes sociais, eu quero fazer aqui um breve relato, senhor presidente. No último dia 7 de junho, foi o último dia que eu participei da sessão aqui, e eu estava junto com o governador, lá na ANFRE, na Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, onde aportou lá Santa Catarina levado a sério, o programa do governador, onde conversa com cada prefeito daquela região, e todos os prefeitos que lá estavam conversaram com o governador diretamente. E aí é importante salientar a importância que o governador também dá às instituições que estavam lá. Foram entregues viaturas para a Polícia Civil, foram entregues viaturas para o Serviço Prisional de Santa Catarina, e também foram ouvidos os deputados que lá estavam, e os deputados presenciaram a ação do governador do Estado, onde conversou com cada prefeito, e o governador deu abertura para os deputados participarem. E isso está acontecendo nas outras regiões, mas aconteceu na minha região, e eu quero falar da minha região, que é a região da ANFRE, onde cada prefeito relevou a sua demanda das obras que estavam paralisadas, das obras que estavam em andamento, das obras que já foram concluídas, e o governador simplesmente pagou todas, irá pagar todas as medições em atraso e as medições
que estão vencidas daqueles municípios. Isso está acontecendo nas outras regiões também. Mas quero me ater à minha região, onde eu participei. Desde Bombinhas até Luiz Alves, todos os prefeitos foram atendidos, e também algumas outras demandas novas, onde o governador recebeu dos prefeitos e da nossa região também, dos deputados da região também, o deputado Carlos Humberto estava presente, e lá, para nossa surpresa, na nossa região não teve nenhuma obra estruturante grande naquela região, mas sim as obras para os municípios, deputado Massoco. E o governador atendeu cada prefeito e irá pagar todas as obras atrasadas daquela região da Anfre, e também, para nossa felicidade, o governador aceitou novas demandas, onde o Hospital Pequeno Anjo receberá R$2 milhões para colocar na sua estrutura, e também, a nosso pedido, o deputado Carlos Humberto irá rever novas obras para a nossa região, como a ligação de Camboriú a Itapema, a ligação de Camboriú até Antônio Raio Brusque, e também eu fiquei muito feliz quando o governador nos abrilhantou Porto Belo lá, contemplou Porto Belo com uma nova obra, uma obra de estrutura que liga o Balneário Perequê com R$2 milhões e uma parcela, e mais R$3 milhões e outra parcela, uma obra de R$5 milhões, que irá beneficiar a cidade de Porto Belo. Mas o mais importante ainda, ouvindo a prefeita de Itapema lá, junto conosco, onde fez o pedido do governador, e nós reforçamos aquele pedido de contemplar o Hospital de Itapema com R$11 milhões, de uma parte de 20 milhões, para os equipamentos do Hospital de Itapema, Massoco. E o governador foi solícito e abraçou a causa, onde fará uma audiência entre a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, também a prefeita de Itapema, o deputado que aqui vos fala, para a gente contemplar o município, que vai atender toda a região, vai atender Bombinhas, vai atender Porto Belo, vai atender Itapema, vai atender a BR-101 e vai desafogar o Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú, que atende toda a nossa região. Então, o governador do estado, Jorginho Melo, olhando para os municípios, olhando para as regiões e começando a liberar aí os recursos importantes de cada município. Agora ele estará lá no oeste, Santa Catarina, depois vem para Grande Florianópolis, o norte e também o Alto Vale, e assim os municípios vão desenvolvendo as suas obras, e aí o mais importante de tudo, toda aquela perda das obras paralisadas vão ser contempladas aí pelo governador também, onde será reposto aquilo que foi perdido dos recursos financeiros. Então, parabenizar o governador por estar indo nos municípios, nas regiões, conversando com cada prefeito e ouvindo as suas demandas, e gratidão, governador Jorginho Melo, para olhar, como falou aqui Maurício Peixe, como falou também o deputado G.R. Consoli, para a saúde das regiões, e aí eu me atenho à nossa região, onde será contemplada aí, com quase 13 milhões para os hospitais de Itapema e o Hospital Pequeno Anjo de Itajaí, que merece toda o olhar do governador. Deputado Carlos Humberto. Deputado Emerson, só para corroborar junto com a fala do senhor, lembrando que o governador Jorginho Melo deu sequência em todos os convênios ativos, nada ficou para trás. Nós temos aqueles convênios que são reclamados pelos prefeitos, que foram cancelados pelo aquele decreto do antigo governador, na data de 28 de dezembro de 2022, que cancelou um monte de convênio por Santa Catarina, na casa de quase R$1 bilhão. Tudo aquilo que estava ativo, iniciado, está tudo andando, com repasses do governo do Estado. O senhor fez uma boa lembrança aqui, o governador ainda aceitando novas demandas, sendo a mais importante as demandas da saúde. Lembrando também dos R$2 milhões do Pequeno Anjo. Lembro também ao senhor que a Carmen Zanotto, ainda no mês de março, fez a liberação por Pequeno Anjo para ampliação do pronto atendimento daquele hospital. Fez também a liberação para a UTI ortopédica pediátrica, que também estava lá esperando, carecia de liberação por parte da Secretaria de Estado da Saúde. 30 novos leitos de UTI para o Hospital Marieta. A liberação de 100% dos recursos para o término do complexo Madre Teresa, que junto com o novo Hospital de Itapema, serão mais 350 leitos gerais, que hoje é o principal calcanhar de Aquiles da nossa região, a falta de número de leitos gerais. Então, parabenizo ao senhor, e parabenizando ao senhor, parabenizo ao governo Jorginho Melo por todas as ações em prol de Santa Catarina e também da região da Anfre.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Esse olhar para a área da saúde, o governador tem falado muito nas suas passagens, nos seus atos de entrega, nas suas inaugurações, nas passadas pelos municípios, da maneira que ficou a saúde de Santa Catarina, deputado Mário Mota. O senhor que é um repórter respeitado de Santa Catarina, não se age da maneira que se agiu com a saúde de Santa Catarina, os hospitais abandonados, não se age da maneira que se agiu com as escolas de Santa Catarina, que ficaram abandonadas, não se age da maneira que se agiu com as SCs de Santa Catarina, que ficaram abandonadas, e não se age com muita coisa que ficou em Santa Catarina, que esse governo agora vem dando recado e vem realizando aquilo que é mais importante. E a gente esteve lá, junto com o deputado Maurício Peixe, com o deputado Altair Silva, na entrega da energia, que a Celesc está fazendo um grande trabalho também junto com o governador. E agora, deputado Márcio Machado, energia para agropecuaristas, para a agricultura, energia para a região litorânea, para no verão não faltar energia, onde vários municípios foram contemplados com obras da Celesc, e agora energia para a indústria, para gerar emprego e renda para a nossa gente. Mais de 9 mil empregos serão gerados só com essas 11 empresas que foram entregues esse programa da Celesc para ajudar ainda mais essas empresas de Santa Catarina. Então, eu quero, desde já, agradecer a nossa secretária Carmen, que vai anunciar nos próximos dias, lá em Blumenau, quando o governador estiver lá na ANVE, para o Hospital Santo Antônio, um importante pedido dessa Casa Legislativa, também da entidade do Hospital Santo Antônio, que é o aparelho, o equipamento de ressonância magnética que falta para aquele hospital, que a única coisa que falta para aquele hospital é esse equipamento que vai chegar em breve com o anúncio do governador. Eu quero também falar da minha moção rapidamente, que eu protocolei nesta casa, que apela ao nosso governador, deputado Massoco, que empreenda esforço para a resolução do problema referente à cláusula de barreira do edital do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar de 2022, para chamamento de cadastros de reserva e excedentes. Ou seja, nesse momento o governador vai chamar os bombeiros militares, mais 200 ou 250, e tem a cláusula de barreira que vai não poder mais chamar aqueles que ficaram excedentes, os 144 que ficaram excedentes. Então, que se tire essa cláusula de barreira, que não precisa fazer concurso aí para os próximos 2 anos, 3 anos, um novo concurso, demonstrando a essa classe que eles podem ser chamados. Eles pagaram taxas, fizeram todo o concurso, fizeram todas as etapas do concurso, e eles merecem o olhar do governador, o olhar da nossa segurança pública, para que não precise se realizar um novo concurso, porque ainda falta muito bombeiro militar em Santa Catarina, e essa cláusula de barreira atrapalha, no edital, atrapalha o chamamento desses novos bombeiros militares. Então, era isso, senhor presidente, que tinha para hoje. Agradeço e um forte abraço. Feita Pela a ordem, manifestação, presidente, só para a informação, quero saudar aqui o nosso amigo Wilson Dantas, o Paraíba, que é lá de Joinville, vereador, foi vereador, perdeu a reeleição por 9 votos apenas, e hoje está conosco, mas ele veio aqui, uma visita importante, na Fundação Catarinense de Cultura, para nós falarmos sobre a Festa Nordestina. A Festa Nordestina, que vai acontecer a sua 12ª edição em Joinville, agora em setembro, dia 17, ela tem uma peculiaridade, é a maior mugunzá, que é uma comida típica do Nordeste, do Brasil. São 10 mil pratos servidos, 10 mil litros num tacho, que é tirado e retirado, inclusive, com retroescapado da retroescavadeira. É uma festa muito grande, realizada no Sítio Novo. Então, quero parabenizá-lo, por esta festa grandiosa, já que nós temos em Santa Catarina aí milhares de nordestinos que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Antes, também pela ordem, presidente. Deputado, pela ordem. Quero parabenizar o nosso amigo do meu bairro, Paraíba, né, que promove essa tão grandiosa festa, a Festa do Nordestino na cidade de Joinville, uma festa tradicional que mostra, Paraíba, que ao contrário do que foi dito pelo ministro do presidente Lula, que o sonho do Paraíba, o sonho do nordestino que é pobre, é vir ser pobre no sul, não. Ele vem para cá, para a terra de todas as nações, tá? Ele vem para cá para ser feliz, vem para cá para ser vereador, como o senhor foi, e representou tão bem a Câmara de Vereadores de Joinville. Tá? Então, fica aqui o meu registro, parabéns mais uma vez, e todos estão convidados para a Festa Nordestina aqui na cidade de Joinville. Na sequência, inscrito para falar, deputado
Sargento Lima, Vossa Excelência está inscrito em breves comunicações e lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Muito boa tarde, senhores deputados, presidente, todos aqueles que nos acompanham pela TVAL, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. O meu muito obrigado sempre por essa parceria de sempre, a cada um dos deputados aqui. Senhores deputados, nós corremos o risco, né, de ter um familiar, um amigo, né, que possa sofrer um acidente, ou que não levou uma vida muito regrada, né, e acabou perdendo toda a sua capacidade de se linkar com a realidade, né? Então, a gente não deve criticar de forma tão enfática as pessoas que não sabem trabalhar com a realidade, com aquilo que falam. Estava no meu Instagram, né? E eu vejo o que o outro lado está fazendo sempre, eu pesquiso, né? E, como eu disse, eu não quero criticar ninguém, todo mundo pode ter um parente assim, mas eu gostaria de que fosse colocada a primeira imagem, tá? Isso é do Lula oficial. Até dezembro de 2026, faremos mais de 2 milhões de casas, não só para as pessoas mais pobres. Vamos fazer uma análise morfossintática do português ali. O marqueteiro é bom, ele escreveu casa no singular para poder criar um vínculo com o público dele, já escreve errado por isso. Aí ele cria esse vínculo, né? 2 milhões de casas, não de casas, não só para as pessoas mais pobres, mas também para a classe média. Para todos terem um acesso a um sistema de financiamento. Julgada de gênio. Já explico o porquê já. Tá? Por gentileza, a próxima imagem. Do dia de hoje até 31 de dezembro serão 1.836 dias. 2 milhões de casas, dividido por 1.836, são igual a 1.099 casas por dia. Viram o que eu falei? Você não conseguir trabalhar com a realidade? 1.099 casas por dia. 3.267 casas deveriam ter sido construídas. Essa mensagem é de 3 dias atrás. Então, até agora, ele deve ter construído já 3.267 casas. Ou é um problema cognitivo asseverado, ou é um problema de saber lidar com a verdade. Pode ser que lá, né, no final do seu mandato, ele resolva construir as 2 milhões de casas. Próxima imagem, por gentileza, para vocês terem uma ideia. Por que eu falei que é uma jogada de gênio? A cubagem de construção de uma casa popular chega a R$ 4,67, R$ 4,70 o metro quadrado construído. Deputado Massuca, construtor, deputado Carlos Humberto também trabalha com isso, né, com construção, sabe que é mais ou menos a casa popular. E não vou colocar aquela casa de 15 metros que foi anunciada, vou colocar uma casa de 50 metros reais. Se 2 milhões de casas vendidas a R$ 108 mil, que seria o total dela o valor, 216 bilhões de reais, presidente. 216 bilhões de reais. Um negócio de gênio. Com isso, ele conseguiria, para vocês terem uma ideia, pagar a devolução para o Estado de Santa Catarina daquilo que vem de recursos do governo federal devolvido para os estados por 14 anos. Como é que não teve, deputado Massuco, nenhum outro gênio que teve essa ideia? Com mais 1 milhão de casas, ele resolveria até a nossa dívida externa. Como um cão que corre atrás do rabo, ou o Chaves vendendo churros para si mesmo. Sabe? É uma coisa mais ou menos assim. A última vez, por gentileza, a próxima imagem. Aí, porque eu falo por que eu citei os 216 bilhões de reais, sendo que no orçamento para habitação, previsão, 267 milhões. Esses outros 215 bilhões de reais sairiam da onde? Ou mesmo que multiplique esse valor por 4, né, nem vou colocar 3 anos e meio por 4. O delírio do Jânio é tão grande que é 808 vezes maior do que o orçamento destinado para habitação em 2023. Só isso. Viu o problema que se tem? O problema que esse sujeito tem de lidar com a verdade é muito grande.
E ele arquitetou muito bem esse discurso, obrigado. Ele arquitetou muito bem esse discurso, porque ele já colocou lá um erro de português para criar um vínculo com o público dele, já julgou um número de 2 milhões, que é um número de impacto, né? 2 milhões, né? Se fala assim, sem contar que ele estava falando de 800 vezes o valor do orçamento do governo federal para habitação. Para vocês terem uma ideia, a última obra de engenharia feita pelo homem, que se assemelha ao projeto de 2 milhões de casas, a muralha da China. Acredito eu que deve ter levado mais ou menos 5 séculos para se construir, umas 4 dinastias pela longevidade do povo chinês, né? Essa foi a última obra de engenharia comparada aos 2 milhões de casas que o Janjo, né, abriu a boca dele mais uma vez para falar isso. Obrigado. Viu como é que é ruim lidar com números, né, com gente que faz conta? É complicado, as pessoas têm uma dificuldade em falar com quem faz conta, que é um inferno, né? Por isso que o deputado Maurício Peixe, meu colega de Joinville, meu amigo, meu colega de bancada, de partido, correligionário partidário, a gente está sendo muito assertivo nisso hoje, de poder falar sobre a devolução também das faculdades particulares, né? Que quem for sustentar essa teoria, deputado Massoco, nosso líder de governo, tem que trazer um gráfico, pelo menos, para mostrar para a gente. Atende-se a demanda? Conseguiu, em 2022, atender a demanda? Pergunta. Não, devolvi 8 milhões. Qual que é essa projeção para o futuro? Ou estão achando que vão chegar aqui, lotar essas galerias com alunos desinformados? Nós estaremos aqui para informar para eles, tá? Nós estaremos aqui preparados para poder falar para eles. Gente, estão mentindo para vocês, estão falando besteira. Ano passado devolveram 8 milhões. Precisa de uma projeção grafológica, ou seja, tem que ter um gráfico mostrando. Se eu tive 10 alunos agora, ano que vem vou ter 11, no outro ano vou ter 12, e assim por diante. Se não for com isso, com opinião somente, vai ter a vida dele complicada, ilhada aqui dentro aqui. Como eu disse ontem na nossa reunião do partido, se eu for fazer alguma emenda para esse partido, deputado Massoco, vai ser para reduzir de 20 para 10. Se com 10 conseguia e ainda devolvia dinheiro, ou a fonte desse dinheiro, ou o governador Jorginho Melo está enganando a gente. Está com uma máquina de fazer dinheiro lá dentro da agronômica lá. Se tiver, nós temos que já chamar a Polícia Federal. Mas até onde eu saiba, todos os recursos advêm do bolso do contribuinte, tantas vezes defendido aqui dentro. Então, também temos a questão do EAD, arremessar recursos para outros estados às custas do catarinense. Como eu disse, nós estamos preparados aqui, estamos estudando. Cada dia estou mais interessado por esse assunto, deputado Massoco. Como eu disse, vem, não com ideias, simplesmente. A galera do eu acho que deveria ser assim. Quem acha quer perder. Quem acha quer perder. Né? Fundamente muito bem seus argumentos para poder defender essa teoria de 30% aí, quando que nem deveria pagar 20%, deveria continuar nos últimos 10%. E detalhe, vou pensar ainda se vou retirar essa meia emenda ainda que pede os 10%. Vou pensar. Porque vai ter que me apresentar uma conta, minimamente que seja. Uma conta de padeiro, pode ser no papel de pão ali, me mostrar, tentar me convencer do contrário, de que deveria se pagar 20%, e nem pensar em 25%, e muito menos 30%. Porque nós não vamos deixar inviabilizar um projeto, deputado Massoco, deputado Márcio Machado. Nós não vamos deixar inviabilizar, talvez, um dos projetos mais importantes da história do Estado de Santa Catarina. Um projeto que vai mudar a vida das pessoas. Não é um projeto de Estado, é um projeto de povo. É um projeto de bem-estar. Um projeto de investimento nas futuras gerações. Se nós estamos abrindo a porta de Santa Catarina para receber a todos, é isso que eles terão aqui. Mais uma vez, meu cumprimento a todos aqueles que nos acompanham. E, mais uma vez, vou terminar minha fala com aquilo que eu sempre digo ao ministro, que diz que eleição
se toma, não se vence, né? Vocês tomaram, tá, ministro? Mas não vão levar. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, nós encerramos desta forma o primeiro horário, em breves comunicações, e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulta o bloco, ninguém a se manifestar. Na sequência, nós teremos, então, o bloco União, PSD e PTB. Com a palavra, deputado Mário Mota, Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Excelentíssimo deputado Padre Pedro, presidente em exercício desta casa, demais integrantes da mesa, queridos colegas da plenária, todos os que aqui se encontram na Assembleia, quem nos acompanha de casa, pela TVA ou pelos demais meios de comunicação em todo o estado de Santa Catarina. Senhores, as crianças, quando bem cuidadas, são uma semente de paz e de esperança. Não existe um ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos do que as crianças. Esta frase é da doutora Zilda Arnes Neumann, catarinense, na última conferência no Haiti em 2010, pouco antes de sua morte. E eu abro com essa frase porque pretendo falar do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência. Eu falarei daqui em diante o FIA, Fundo para a Infância e Adolescência, que está diretamente vinculado à atual Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Após um longo histórico de negligência à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, claramente prestigiou a defesa dos direitos da criança e do adolescente, especialmente ao adotar expressamente o princípio da prioridade absoluta, presente no artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A fim de efetivar tais garantias, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabeleceu, no artigo 88, as seguintes diretrizes. São diretrizes da política de atendimento, a criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Especialmente a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais, vinculados aos respectivos conselhos do direito da criança e do adolescente. No caso de Santa Catarina, senhores, a Lei Estadual 12.536, alterada pela Lei Estadual 15.589, de 2011, instituiu o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabeleceu o Fundo para a Infância e Adolescência, abordando os principais aspectos relacionados ao assunto no âmbito estadual, estipulando que o FIA, o fundo, fosse gerido pelo Conselho Estadual, estando sujeito à supervisão da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, que atualmente corresponde à nossa Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. O FIA é um fundo especial sob gestão do Conselho Estadual, constituído por recursos destinados por lei para ações de atendimento à criança e ao adolescente.
Os fundos especiais são constituídos por receitas definidas em lei vinculadas à realização de objetivos ou serviços específicos, e esses fundos devem ser criados por uma legislação específica do ente federativo e regulamentados por decretos. Além disso, os fundos especiais não possuem personalidade jurídica própria, mas devem estar registrados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Eles estão vinculados a um órgão específico da administração pública responsável por sua gestão. O FIA integra o orçamento público e representa um dos instrumentos mais relevantes para o exercício da cidadania e da garantia de direitos, além de ser um valioso mecanismo de descentralização e municipalização das políticas públicas. Esse tema possui uma importância singular quando se trata do investimento em políticas públicas capazes de atender de forma eficiente as demandas na área da infância e da adolescência, tendo como premissa fundamental o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, nos termos do artigo 1º do ECA, que estabelece também em seu artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Senhores, diante dessas considerações, o Fundo da Infância e da Adolescência, enquanto instrumento da promoção desses direitos, precisa ser avaliado de forma a complementar as ações já realizadas nesta área, estimulando projetos inovadores que atendam às demandas crescentes. Entretanto, apesar do destaque normativo da matéria, constata-se, na prática, a baixíssima aplicação dos recursos vinculados ao FIA ao longo dos últimos anos. Com base nestes fatos, justifica-se uma análise mais profunda por parte da própria Assembleia Legislativa. A Lei 12.536 estabelece que as alocações orçamentárias e os recursos financeiros destinados ao FIA do erário estadual devem atender às diretrizes de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias, de acordo com metas e prioridades estabelecidas pelo Conselho. Apesar da relevância normativa da matéria, o que nós temos observado nesses últimos tempos, ao longo dos últimos anos, é um claro descompasso na aplicação dos recursos angariados em prol de crianças e adolescentes. A situação de baixa utilização dos recursos vinculados ao FIA é recorrente em Santa Catarina. No ano de 2022, senhores, o Estado executou de forma mínima as despesas fixadas na LOA relacionadas ao Fundo para Criança e Adolescente. Melhor dizendo, o Estado não alcançou as metas físicas designadas pela lei. Conforme a Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2022, estava prevista a aplicação de 12 milhões de recursos provenientes do fundo. No entanto, foi empenhado apenas R$ 319.175. Entretanto, nem mesmo este valor houve liquidação e o pagamento das despesas, conforme verificado no portal de transparência. Desta forma, nenhuma meta física foi efetivamente executada com recursos vinculados ao Fundo da Criança, da Infância e Adolescência no ano de 2022. Além disso, o ex-governador Carlos Moisés da Silva justificou a não utilização dos recursos pela seguinte justificativa, abre aspas, por um conflito institucional entre gestores do fundo, que foi criado por força do Estatuto, infelizmente, apesar dos esforços do governo, não se obteve êxito na aplicação dos recursos disponibilizados. Ou seja, por um conflito institucional entre gestores, o dinheiro do fundo ficou parado. Na LOA de 2023, a previsão de utilização é de R$ 12.175.000,
767.828 reais de recursos provenientes do FIA. No ano de 2023, até agora, junho, foram empenhados R$ 2.019.406 reais, dos quais R$ 1.429.768 já foram pagos. Considerando que o FIA possui um montante considerável em caixa, senhores, atualmente o fundo tem guardado na caixa R$ 66.716.000 reais e que as metas físicas planejadas não estão ainda sendo executadas na sua forma regular, compreendemos que o governo atual praticamente está acertando-se para fazer essa aplicação. Constatamos que o fundo, nos últimos anos, não cumpriu a sua finalidade. Eu levanto este assunto, devemos voltar a ele, mas chamo a atenção, porque temos em caixa 66 milhões, com muito dinheiro. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Para concluir. Com muito dinheiro, podendo auxiliar as ações ligadas à infância e à juventude, à adolescência em Santa Catarina. É um alerta que fazemos, inclusive encaminhando, em nome da Assembleia, uma indicação à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, com o intuito de envidar esforços para assegurar a plena execução das metas físicas planejadas na LOA de 2023 e a apresentação de um pedido de informação sobre a previsão de lançamento de edital de chamamento público para projetos nesta área. Agradeço a carinhosa atenção de todos e é mais um assunto para o qual chamamos a atenção. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas. Pela ordem, presidente. Sim, pela ordem, deputado Sargento Lima. Deputados, eu gostaria de comunicar a presença aqui do nosso deputado Vicentini, aqui, esse filho nobre de Guabiruba, foi nosso parceiro aqui na Assembleia Legislativa, deixou suas marcas aqui dentro, aqui, pelo carinho, pela pessoa excepcional que é e pelo excelente ser humano, tá? Então, essa casa é do senhor, seja sempre muitíssimo bem-vindo aqui, um orgulho para a gente poder receber a visita do senhor no dia de hoje. Muito obrigado. Feito o registro, deputado Sargento Lima, né? Desejamos, sim, as boas-vindas ao sempre deputado Vicentini a esta casa. Na sequência, o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, com a palavra por até 7 minutos, deputado Fabiano da Luz. Boa tarde, senhor presidente Padre Pedro Baldiceira. Eu quero cumprimentar meus colegas deputados, cumprimentar quem nos acompanha também através dos canais da Assembleia Legislativa. Dia a dia, semana após semana, o povo brasileiro vai colhendo os resultados de ter escolhido um governo que trabalha pelo desenvolvimento do país com justiça social. O temor de que a inflação pudesse voltar a assustar o povo brasileiro no segundo semestre foi definitivamente afastado, depois que diversas medidas econômicas foram adotadas pelo governo Lula. A leva de boas notícias é resultante de decisões acertadas na área econômica. Graças às medidas do governo Lula, o povo já sente o alívio no bolso quando vai ao supermercado. O índice de preços ao consumidor semanal acumula alta de 2,15% nos últimos 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Economia. E o mercado financeiro reduziu pela 5ª vez seguida a projeção de inflação para 2023. O boletim Focus do Banco Central reduziu a taxa desta vez de 5,42% para 5,12% esse ano. A carne baixou, a inflação baixou, o arroz, o óleo, a gasolina, o gás de cozinha, o dólar está caindo. Os preços dos alimentos para o consumidor dentro de casa devem fechar 2023 com a menor inflação acumulada no Brasil em 6 anos, ou seja, desde 2017.
As projeções indicam uma alta na faixa de 3% ou menos para os preços da alimentação no domicílio no acumulado de 2023. Segundo o IBGE, o indicador oficial de inflação no país. Só para fazer uma comparação, em 2022, os preços dos alimentos no domicílio acumularam alta de 13,23%. Esse ano, a expectativa é de 3%. Com esta leva de boas notícias, o Boletim Focus, ao mesmo tempo em que prevê menor inflação para 2023, revisou para cima a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto pela terceira semana seguida. A projeção subiu de 1,84% para 2,14%, alinhando a visão de mercado à da equipe econômica do governo. E o mercado financeiro passou a considerar que o Banco Central irá reduzir a taxa Selic de 13,75% para 13,50% em agosto. Em menos de 6 meses, a administração do presidente Lula já tem boas notícias e que não param. Na última semana, a Petrobras determinou mais uma redução do preço da gasolina. A partir de sexta-feira, dia 16, o preço do combustível passou a valer R$ 2,66 nas refinarias. O dólar registrou queda frente ao real de 0,92%, chegando a R$ 4,77. A moeda caiu 5,9% no mês e 9,6% no acumulado do ano. Este é o menor valor de fechamento desde 31 de março de 2022. Como prometido por Lula na campanha, o Brasil vive um ambiente de credibilidade, estabilidade e previsibilidade. E até a Agência de Classificação de Risco, SP Global, alterou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva, pela primeira vez em 4 anos. Significa que o Brasil obteve o chamado grau de investimento e passou a ser considerado destino seguro para os investidores. Tudo isso se refletiu na aprovação do governo Lula, que melhorou este mês de junho e passou de 51% para 56%. A principal razão foi a melhora na percepção positiva sobre a economia. Esta mesma pesquisa mostra que o índice de aprovação de Lula cresceu de 8 pontos percentuais nos últimos 2 meses entre os eleitores do ex-presidente da República. Em abril, 14% dos brasileiros que votaram pela reeleição do ex-presidente tinham avaliação positiva do governo Lula, e agora são 22% dos brasileiros que votaram no mito, no homem das motocicletas, e que agora admitem que o governo Lula é melhor. Aos pouquinhos, passo a passo, o Brasil vem se firmando, o Brasil vem construindo essa relação internacional. O presidente Lula está hoje com o Papa Francisco, tem na sua agenda uma cartela imensa de países esperando o Brasil para abrir as portas para a relação comercial internacional, e o Brasil passa mais uma vez a virar protagonista no mundo. É o Brasil atingindo o lugar em que ele sempre deveria estar. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz. Na sequência, nós temos ainda, no horário destinado aos partidos políticos, o bloco Podemos, Republicano e Novo. Consulto o bloco, ninguém a se manifestar. O partido, na sequência, o PP. Também não temos nenhum orador inscrito. PSOL, da mesma forma, também não temos. E, por último, nós temos o PL. Deputado Márcios Machado, Vossa Excelência, defensor da canja, tem um tempo de até 16 minutos, deputado. Muito obrigado, deputado Padre Pedro, um entusiasta da canja
uma água de alta qualidade, alcalina, que nós precisamos estar, de forma pedagógica, orientando as pessoas da necessidade do consumo de água para melhorar a questão cognitiva. Às vezes está com uma doença, está com uma dorzinha de cabeça, tomou água, vai melhorar, ou pisar na terra, que tem essa cura, essa medicina. Assim, cumprimento Vossa Excelência, presidente, cumprimento aos nobres deputados. O que me vem à tribuna hoje é elencar, enaltecer o programa que o governo Jorginho Melo encaminhou para essa casa da Universidade Gratuita. O maior programa de inclusão de jovens na universidade da história do nosso Estado. Programa, muitas vezes, o pessoal desconhece, e aquela velha história do telefone sem fio, vai passando as informações e vai modificando ao longo dessa trajetória. Então, a Universidade Gratuita, para que a gente possa colocar alguns pontos na história, ela surge de um compromisso de campanha do então candidato Jorginho Melo, no qual apresenta essa proposta de integrar as universidades comunitárias, universidades essas que surgem na sua raiz mais profunda, mais nobre de um patrimônio público, a exemplo da Universidade do Planalto Catarinense. Então, ele assume esse compromisso de levar esse 100% de bolsa. Uma vez o aluno ganhando essa bolsa, ele não vai precisar todo semestre juntar um monte de documentos. Então, ele vai conseguir concluir o seu curso, o seu sonho, o seu desejo de ter um título de graduação para que ele possa seguir a sua jornada. E aí, inicia um murmurim. E esse murmurim diz, espera aí, mas e as universidades privadas também não terão este direito de receber como recebem hoje? E aí o professor reitor da Unifacvest em Lages entra em contato comigo, eu marco uma reunião com o então candidato ao governo Jorginho Melo, estava o reitor da Unifacvest, vários proprietários de universidade, deputada Carmen Zanotto. E lá o Jorginho Melo, nosso governador, ele assume um compromisso público de dobrar o valor do que hoje as universidades privadas recebem. E assim o fez, encaminhando um projeto de lei para que a gente possa dobrar de 10% para 20% o que recebem do artigo 171, que são alguns benefícios fiscais, e esses benefícios fiscais são retribuídos em forma de bolsas de estudo para o sistema privado. Então, com esses murmurinhos, diz, espera, mas será que nós não vamos ganhar as bolsas? Então, alunos da Unifacvest, de universidades privadas, mantêm ainda com mais recursos. O programa, a hora que fechar o circuito, a hora que fechar a sistemática, que vai ser em 2026, nós vamos ter 20% desses recursos para o sistema privado, e o sistema CAF vai estar com bolsas de 100%, como régua aplicada pelo governo através desse projeto de lei, de 10 salários mínimos de renda per capita para todos os cursos, menos medicina, que é um pouco mais caro, então ele dobra o valor. Isso significa o quê? Incluir. Mas espera aí, mas eu da universidade, eu estudei no ensino médio num colégio particular, eu posso ganhar bolsa? Pode ganhar bolsa, não há problema nenhum, mas existe um escalonamento. Então, preferencialmente será para quem vem de colégio público, que estudou nas escolas do Estado, e ele vai ter condições de, nesse debate, ou nesse embate, ele ter preferência. Mas depois que supriu recursos, que em 2026 nós teremos R$1 bilhão aplicados em bolsas de estudo. E com programas, tem uma contrapartida de 4 horas mensal, no qual ele vai poder contribuir para a sociedade, nos hospitais, em entidades, enfim, em vários setores, de acordo com o planejamento, a visão do governo. Está tudo bem. Então, é um baita de um projeto, então, às vezes tem discussões desnecessárias, poxa, dobra o valor de bolsas, e ainda garante uma visão do governador Jorginho Melo. Que visão é esta? É que a gente possa integrar o sistema
de universidades comunitárias catarinenses. Um só reitor, uma só compra, uma só grade curricular. Então, é um projeto extraordinário. Espero que a gente possa, deputado Massoco, líder do governo, votar de uma forma rápida, de uma forma que venha agregar já e contribuir para os alunos que estão aguardando de forma muito ansiosa já para o próximo semestre de 2023. E aí, 2024 vai ter mais uma suplementação de recursos, 2025, fechando o circuito em 2026 de 1 bilhão e 100 milhões de reais para bolsas de estudo. Então, imaginamos nós, você vai entrar num curso e vai conseguir concluir esse curso. Mas tem regras? Claro que tem regras, mas tudo pode ser ajustado. Por exemplo, o cidadão vai ter que ter moradia, comprovar isso por 5 anos em Santa Catarina. Tudo bem. Daí o que acontece mais? Ah, não, eu tenho um curso, posso fazer outro? De acordo com o projeto de lei, só pode fazer um outro curso se você tiver licenciatura curta, pedagogia, letras. E aí, busca-se agora fazer um ajuste. Por exemplo, eu fiz enfermagem, eu posso fazer medicina? Hoje, com o projeto apresentado, não. Mas se ocorrer uma alteração e o governo acatar essa sugestão, vai poder. Vai poder. Mas agora, quanto mais a gente pega, não, o sistema privado não quer, deputado Marcos da Rosa, não quer 20%, dobrou o valor. Não, eu quero 35%, sim, e o restante? É só para a universidade agora, para a bolsa de estudo? E as rodovias? E a saúde? Porque o setor mais importante é aquele que a pessoa sente no dia a dia. Se ele está dirigindo, e às vezes tem um problema de trafegabilidade numa rodovia do Estado, ele precisa que a rodovia esteja em pleno uso. O cidadão precisa fazer uma cirurgia. Então, o fator principal, determinante para ele, é fazer aquela cirurgia. Não, mas ok, nós precisamos do esporte, nós precisamos arrumar as escolas do Estado. Tudo isso necessita de recursos. Então, não, vamos passar de 20% para 25%. O recurso para universidade privada não é apenas um índice de 5%, mas são milhões de reais que envolve toda uma sistemática e que nós precisamos ter cautela. Agora, nós precisamos enaltecer, pelo menos eu enalteço o programa enviado pelo governador Jorginho Melo, o maior programa de inclusão para bolsas de estudo 100% para os alunos do sistema ACAF e dobrar o valor para o sistema privado. Isso é fora do comum. Parabéns, governador Jorginho Melo. Nós vamos aprovar, esperamos que seja o mais rápido possível para beneficiar os alunos, deputado Ivan Nates, já agora para o próximo semestre. É muito importante garantir as bolsas para o próximo semestre. E só para encerrar, Márcio, mas se tiver e se eu falsificar um documento, você vai ficar 10 anos no limbo. Não posso falsificar o documento. Já está em 10 salários mínimos e 20 salários mínimos, então nós precisamos ter essa compreensão e entendimento que é um programa muito importante para Santa Catarina. Vou passar então, presidente, se me permite, o restante do tempo do Partido Liberal para o deputado Massoco. Pode ir. Muito bem, então com a palavra o líder do governo aqui na LESC, deputado Massoco, que dispõe ainda do tempo de 7 minutos e 23 segundos. Senhor presidente, demais deputados aqui nessa casa, nossos cumprimentos. Eu venho a essa tribuna para falar de um assunto bem interessante, da sabatina do ministro que está sendo nomeado pelo Lula, o Zanin. Os princípios, os motivos, a nomeação de Zanin também viola o princípio constitucional da impessoalidade, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A nomeação de Zanin viola o artigo 101 da Constituição Federal, que requer um notável conhecimento jurídico por parte do candidato, em um claro caso de estelionato eleitoral. Durante a campanha,
Lula foi perguntado num debate, caso ele fosse eleito, se ele nomearia para ministro um conhecido ou um companheiro. A resposta de Lula foi que seria um retrocesso à democracia. O advogado Zanin não só foi advogado de Lula na Lava Jato, como foi advogado jurídico das eleições de 2022, do PT e do Lula, no qual o seu escritório recebeu milhões. E aí eu fico me questionando, e esse questionamento é de todos os brasileiros. Como vai ser julgado as ações? Como foram julgadas as ações de anulação, de condenação? O Brasil, nossos ministros precisariam passar por um concurso de forma respeitosa, ou até mesmo uma eleição. Esse tipo de escolha impede, deputado Maurício Peixe, que o Supremo possa atuar depois. Como esperar algo diferente, a não ser advogar por causa? Então Lula não só mentiu, como mente, acredita na mentira e vende mentira. Infelizmente, isso está acontecendo agora com a nomeação de Lula, no caso desse ministro Zanin, e espero que os senadores, e que cada estado acompanhe o voto de cada senador, de como vai ser, e que isso seja impedido, para que mais uma vez não seja indicado um amigo, um companheiro, como dizia o Lula nas eleições, que ele não nomearia um amigo, um conhecido, como já frisei, que seria um retrocesso à democracia. Mas o que podemos acreditar num presidente que falou tanta coisa nas eleições, que mentiu tanto, que tem uma capacidade imensa de fazer as pessoas acreditarem na mentira, de chegar até dizer que entregaria a picanha a R$10, sendo que um boi inteiro não tem mais do que 3 quilos de picanha. Será que sabe mesmo como se faz para criar, engordar um bovino? Tem o menor conhecimento. Então aqui fica meu repúdio a essa nomeação, pela forma que está sendo nomeado, um amigo, um companheiro, alguém que talvez possa blindar logo lá na frente, uma vez que já blindou em defesas feitas, advogando a favor de Lula. Senhor presidente, demais deputados que nos assistem, muito obrigado. Muito bem, não havendo mais deputados inscritos, no horário reservado aos partidos políticos, suspendo a presente sessão até às 16 horas, que será que daremos início à ordem do dia.